A ciência não conseguiu comprovar se os apóstolos de Jesus existiram, na forma como é descrito pela Igreja Católica. Há poucos historiadores que deixaram um relato sobre eles, como Eusébio de Cesareia, autor de Histórias Eclesiásticas, século IV. Tem a credibilidade afetada, pois seus textos tinham a intenção de reforçar a fé cristã em um tempo em que a religião não tinha dogmas bem definidos. É possível que as biografias dos apóstolos misturem as vidas de vários seguidores de Jesus com elementos ficcionais. Eu, Ítalo Rafael Marques, aqui nesse vídeo mostrarei a forma como eles morreram, segundo a Bíblia ou de acordo com textos dos primeiros séculos do cristianismo. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, segundo o relato da Bíblia, no Evangelho segundo Mateus e em Atos dos Apóstolos, suicidou-se, arrependido, em uma árvore, sobre um penhasco. A corda arrebentou e Judas caiu em cima de pedras afiadas, se partindo ao meio. Tiago Maior. Tiago foi chamado de maior, mais velho, para o diferenciar de outro discípulo de Jesus de mesmo nome. Segundo o Novo Testamento, Tiago era filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João. Morreu ao lado do homem que o delatou, ao rei da Judéia, Herodes Agripa. O delator se arrependeu e se converteu. Ambos foram executados em Jerusalém, captados em 44. Filipe. Filipe nasceu em Betsaida, na Galileia, segundo os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Perdeu o pai exatamente na ocasião em que conhece Jesus e tornou-se o quinto apóstolo. Filipe morreu por converter a mulher de um procônsul romano. Segundo a tradição, conta-se que Filipe morreu crucificado de cabeça para baixo, aos 87 anos, em Gerápolis, na época do imperador Domiciano. Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, também chamado Levi. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana. Mateus morreu na Etiópia, apedrejado, queimado e decapitado por volta de 72. Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago Menor, é referido pelos católicos romanos no Novo Testamento como um irmão do apóstolo Judas e filho de Maria. Alguns estudiosos e especialistas consideram que ele, Tiago o Menor, e Tiago Justo são a mesma pessoa. Foi apedrejado até a morte. Uma tradição relatada por Eusébio de Cesareia, esta menos confiável, nos conta que, por não renegar e tampouco amaldiçoar o nome de Jesus, foi atirado do pináculo do templo e sobreviveu à queda, sendo consumado seu martírio com uma pá de pisoeiro. André foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Nasceu em Betsaida, às margens do lago de Genezaré, na Galileia. Era o irmão do apóstolo Pedro, que também é conhecido como Simão. André era discípulo de João Batista, que pregava a vinda do Messias. André foi crucificado em Patros, da Acaia, cidade na qual havia sido eleito bispo durante o reinado de Trajano. Por ordem do procônsul romano Egéias, foi amarrado a uma cruz em forma de X, que ficou conhecida como a Cruz de Santo André.
Tomé. Tomé, também conhecido por Tomás, era judeu da Galileia e provavelmente pescador. A memória de São Tomé está fortemente relacionada pelo fato de ele ter duvidado de seus companheiros quando estes lhe afirmaram terem visto Jesus ressuscitado. Ele quis ver para crer. Tomé foi perfurado pelas lanças de soldados na Índia. Tudo porque ele converteu a esposa do rei de Milapura, na cidade indiana de Masdras. Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus. No entanto, segundo a tradição, ele é o Natanael de que falam outras passagens. Teria morrido na Armênia, mas não se sabe se foi crucificado ou esfolado e decapitado pelo irmão do rei Polímeno. O monarca havia sido convertido pelo apóstolo Simão. Simão, também conhecido como Zelote, há poucas informações. Ele teria morrido após renegar algum deus Sol. Isso poderia ter ocorrido tanto na Inglaterra quanto na Pérsia. Tadeu, conhecido também como Judas, foi um apóstolo e claramente distinto de Judas Iscariotes, outro discípulo que seria o traidor de Jesus. Teria sido martirizado em Beirute, capital do atual Líbano, ao lado de Simão, seu grande amigo. Sim, é outra versão para a morte de Simão. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus, segundo o Novo Testamento, filho de Zebedeu e irmão de Tiago Maior, outro apóstolo. A tradição cristã acredita que ele teria sobrevivido aos demais apóstolos e teria sido o único a não sofrer o martírio. Após quase ser queimado vivo a mando do imperador romano Domiciano, exilou-se na ilha de Patmos, na Grécia, em meados de 90 DC. De lá mudou para Éfeso, onde morreu de causas naturais. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus, segundo a Bíblia. Seu nome original não era Pedro, mas Simão, antes de se tornar um dos 12 discípulos de Jesus. Simão era pescador, teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Era filho de um homem chamado Jonas e tinha por irmão também apóstolo André. Segundo o relato de Lucas, no episódio conhecido como Pesca Milagrosa, Pedro teria conhecido Jesus quando ele lhe pediu que utilizasse uma das suas barcas, de forma a poder pregar a uma multidão que queria ouvir. Nos evangelhos, o nome de Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus. Pedro foi vítima da perseguição religiosa de Nero. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque se sentia indigno de morrer como Cristo. Segundo a tradição, o fato se deu no Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. Paulo foi um dos mais influentes escritores do cristianismo primitivo, cujas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. A influência que exerceu no pensamento cristão, chamada de paulinismo, foi fundamental por causa do papel como preeminente apóstolo do cristianismo durante a propagação inicial do Evangelho pelo Império Romano. Conhecido também como Saulo, nasceu em Tarso. Se dedicava à perseguição dos primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. De acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reino do imperador Nero, em meados dos anos 60. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de deixar aquele like
e ativar o sininho e compartilhar com os amigos. Muito obrigado.